Eu disse que os números iriam falar um pouquinho sobre esse momento do Atlético. Fechando, então, esta 10ª rodada, o Atlético está entre as piores defesas do campeonato. Só outras 3 equipes sofreram 13 gols, assim como o Atlético nessa segunda metade aí da tabela. O Goiás, que hoje é o 13º, o Atlético Goianiense, que é o 18º, e o Fortaleza, que é o 20º, lanterna, aliás. Que campanha assustadora do Fortaleza neste campeonato brasileiro. Mas, Edu Panzi, o turco Mohamed já garantiu que sabe que o problema é no setor defensivo, que precisa corrigir, que não pode tomar 5 gols. E aí a discussão é mais ampla, né? São apenas peças, é modelo de jogo, o que precisa mudar nesse time do Atlético no seu setor defensivo, que até bem pouco tempo, Edu Panzi, era o grande ponto do time, era o ponto forte, o sistema consolidado da zaga do Galo, mas agora vem sendo vazada, inclusive levando 5 gols na última partida. Já tem um diagnóstico deste setor defensivo do Galo, Edu? Bom dia, amigo. Fala, Thiago. Bom dia. Um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes. Eu acho que a palavra, ela é equilíbrio. Ano passado, o Atlético tinha equilíbrio. Era o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato. Esse ano, o Atlético tem o 2º melhor ataque, marcou 16 gols, 1 a menos que o Palmeiras, e está entre as piores defesas do campeonato. Tá faltando equilíbrio. Tá faltando ter um ataque que faça muitos gols e uma defesa que tome poucos gols. Agora, tem que tomar muito cuidado para avaliar essa questão de estar entre as piores defesas do campeonato. 40% dos gols que o Atlético tomou, vou exagerar não, 38% dos gols que o Atlético sofreu no Campeonato Brasileiro foram num jogo só. De 13 gols sofridos, 5 foram apenas em um jogo. Então não dá para avaliar tudo em apenas um jogo. Tem que avaliar o que aconteceu naquele jogo. Foi um jogo atípico. O Atlético não toma 5 gols desde 2011, ou não tomava desde 2011. O Atlético tinha uma defesa que vinha sofrendo gols, mas não tantos num jogo só. Fez um jogo antes do Fluminense muito bom e consistente diante do melhor time da América do Sul, Palmeiras, que é líder do campeonato, foi o melhor time da primeira fase da Libertadores. E foi ao Allianz Parque e passou em branco. Não sofreu gols. Aliás, deu ao Palmeiras apenas uma chance claríssima de gol. E no jogo seguinte, foi aquela peneira que a gente viu. É um problema recorrente ou foi um problema pontual? Eu acho que está no meio termo. Dá para dizer que o problema recorrente de tomar gols, ele tem acontecido, por isso é recorrente. O Atlético tem sofrido mais gols mais vezes do que em 2021. Mas a gente não pode esquecer do recorte, do jogo contra o Fluminense, que foi um jogo, eu repito, atípico defensivamente e responsável por 40% desses gols que o Atlético sofreu até aqui no campeonato. Então, Thiago, o que está faltando é a palavrinha equilíbrio. É fazer do Atlético esse bom ataque que ainda tem e voltar a ter uma defesa consistente. Ô, Thiago, né? Foi sem dúvida nenhuma um ponto fora da curva esse jogo contra o Fluminense, mas foi um ponto fora da curva muito preocupante. Muito preocupante porque o Fluminense se aproveitou, não sei se o Edu concorda, você também, Thiago, mas o Fluminense se aproveitou de aspectos que a gente vem percebendo no Atlético há alguns jogos. Concordo. E que os adversários não estavam aproveitando. Se a gente pega os jogos da Libertadores, por exemplo, contra o América no Mineirão, o América teve uma enxurrada de contra-ataques, não conseguiu armar o contra-ataque, muitas vezes pela falta de qualidade dos seus jogadores. Outros adversários, o Coritiba teve vários e vários contra-ataques contra o Goiás. O Atlético. O Goiás teve contra-ataques contra o Atlético. E aí, de repente, pegou um adversário num dia inspirado, mas com um nível técnico de atacantes superiores, né? E que jogaram demais naquela Jogaram noite. demais, e aí eles se aproveitaram de quase todas as chances que eles tiveram, porque muitos dos gols foram de jogadas de contra-ataque, jogadas de velocidade, que pegavam o time do Atlético, Thiago. Uma coisa, e aí quando o Panzi fala de equilíbrio, era o grande mérito daquele time do Cuca. O time do Cuca, ele conseguia fazer transições muito rápidas, não só ofensivas como defensivas. E este Atlético, ele não consegue se fechar com a mesma velocidade. Ele não consegue se recompor
com a mesma velocidade. Então, ele dá muito espaço aos adversários. E o risco é justamente esse. Sim. Ô Simões, a turma gosta muito de comparação e eu acho ela inevitável. Eu não tô falando de modelo de jogo, não tô falando de ideia de jogo, eu tô comparando roteiros. O Atlético do Turco, ele é muito mais parecido, semelhante com o Atlético do Sampaoli do que com o Atlético do Cuca. O Atlético do Cuca é diferente, porque era equilibrado, é a palavrinha, é equilíbrio. O Turco não consegue ou não conseguiu ainda dar o equilíbrio que o Atlético teve em 2021. E eu não estou falando de reta final, não. O Atlético teve uma equipe mais equilibrada em 2021, que não teve em 2020. O Atlético de 2020 era exposto, sofria muitos gols e fazia muitos gols. O Atlético de 2022 é exposto, tem sofrido gols e faz muitos gols. Só que eu tenho visto muita gente exagerando, mudando repentinamente de opinião por causa de um jogo que foi um ponto fora da curva. O problema do Atlético é a estrutura defensiva e quem precisa corrigir isso é o treinador, não é o atleta em campo. Ponto. Mas não dá para colocar tudo na conta do jogo contra o Fluminense, que potencializou todos esses números negativos da defesa do Atlético. Sim, e aí... O técnico Turco Mohamed, já destaquei manchete, parte da torcida pegando no pé, pressionando, cobrando o melhor desempenho, terá apenas um treinamento que se dará na tarde de hoje na Cidade do Galo para montar o Atlético. Não tem o Nathan Silva, e aí a dúvida entre Hever e Igor Rabelo, e a ótima notícia, a volta do Guilherme Arana à lateral esquerda. O Alexandre Simões, o Turco Mohamed, ao longo da temporada, já mostrou confiança no Hever. Sempre que pôde, colocou o experiente capitão atleticano em campo. Ou você iria de Igor Rabelo, já que esse time do Santos é tão leve, como você citou na nossa primeira participação, Simões? Ô, Thiago, é justamente isso que a gente debatia aqui no intervalo, Edu e eu. O Edu queria ver o Igor Rabelo jogando, e eu também. Fez uma grande final de Copa do Brasil contra o Atlético do Paraná no ano passado. O Hever é o cara que vem jogando mais e faz uma boa temporada 2022. Mas aquele lado direito ali, Thiago, eu faria uma coisa, tá? Eu colocaria o Guga. Não que o Mariano, eu daria um descanso ao Mariano, até pelo jogo de quarta-feira. É uma sequência muito próxima, tá? E o Guga vinha muito bem. Então eu acho que quando você tem elenco, você poder rodar é importante, principalmente de acordo com a característica do adversário. O Santos tem um ataque muito forte, muito rápido, como eu já disse, vai explorar o contra-ataque, tá? E o Galo precisa estar preparado para isso. Então, o zagueiro da direita ali deve ser o Hever, mas se for o Igor Rabelo também. Mas eu colocaria na lateral o Guga, viu, Thiago? O Igor Rabelo que tá para renovar contrato e aí permanecendo, né? Tá com tudo encaminhado para ficar no Atlético. Ô Edu Panzi, eu não vou nem te perguntar. O Edu Panzi é o fã número 1 do Guga. Você vai concordar com o Alexandre Simões, Edu Panzi? Ô, Thiago, não, eu não sou fã do Guga, não. Eu só acho que as críticas são exageradas demais em cima do Guga, não pelo futebol dele, mas pelo vídeo que ele fez no passado, mas em que foi infeliz, diga-se de passagem. Mas eu acho que rodar o elenco, o Turco tem rodado menos, né? Os jogadores que têm ficado ausentes geralmente são ou por suspensão ou por lesão. No início ele vinha rodando mais esse elenco. Agora, o Mariano é um cara que tem um histórico, né? De algumas lesões. Em determinado momento tem que ter cuidado, sim. O Guga, quando o Mariano esteve lesionado, o Guga foi muito bem, cresceu muito na mão do Turco. E é sim uma opção para o lado direito, até porque você tem o retorno do seu lado esquerdo, do Guilherme Arana. Então, acho que qualquer que seja a escolha do Turco, não vai cair o nível técnico. Agora, tem que lembrar uma coisa. Se ele mexe no lateral, ele tira o Mariano e põe o Guga, ele já vai ter que mexer no zagueiro pela direita. Então, ele mexeria em todo o seu lado direito defensivo para o jogo diante do Santos. Então, é algo a ser pensado também, já que não tem o zagueiro, deixa o lateral titular, já que você vai perder o zagueiro. Mas essa questão física, ela acaba contando e é uma possibilidade, sim, de dar uma segurada no Mariano e o Guga jogar, Thiago. É isso, vamos aguardar. Vamos falar do Galo. Amanhã, Mineirão, 7h, vem aí o Santos, tradicional time peixeiro, e o Galo com uma pressão ainda maior, para buscar logo um bom resultado e dar uma apagada na vergonha que passou no Maracanã na última quarta-feira. Thiago Reis, chegando com as informações do Galo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite para quem nos acompanha na turma do bate-bola, no rádio
e também no YouTube. Ó, a câmera virou pra mim agora. Então, pra quem tá no YouTube, o meu boa noite também. Léo Figueiredo, o atleticano vive aquele misto, né, de preocupação e ansiedade. Preocupação pela tamancada que tomou no meio de semana e ansiedade para que o jogo de amanhã chegue o quanto antes e o Galo volte a fazer uma boa partida, que o Galo volte a fazer um bom jogo e o principal, que volte a vencer, né? Senão o Palmeiras abre ontem, Palmeiras deu uma lambada no Botafogo. Rapaz, eu assisti os 30 primeiros minutos, falei, o Botafogo vai perder de uns 8-0. Porque com 30 minutos já tava 2, bola na trave, o Botafogo passava no meio de campo, né? Um negócio... Gol anulado pelo VAR. Gol anulado. Então, quer dizer, é importante o Atlético voltar a vencer para não deixar o Palmeiras descolar. Nesse momento, o Verdão tem 3 pontos de frente. Por outro lado, não é terra arrasada no Atlético, né? Eu vi muita gente, pelo amor de Deus, que eu turco isso, turco aquilo. O Atlético está no G4, como eu disse, a 3 pontos do primeiro colocado e uma boa vitória amanhã vai amainar estes ânimos da cidade do Galo. Treinamento hoje à tarde, praticamente o único depois da derrota para o Fluminense, porque o Galo viajou madrugada toda, apenas aquele regenerativo ontem e hoje sim o turco Mohamed tendo a oportunidade de montar o Galo. E nessa montagem, o que faz o turco para o compromisso de amanhã, 7 da noite, hein? Atenção pro horário, a torcida tá prometendo rua de fogo, passar aquela energia positiva antes da bola rolar, então 7 da noite o compromisso contra a equipe do Peixe. Na zaga, uma mudança certa. O Natan sai e aí a vaga fica ou para o Hever ou para o Igor Rabelo. Não tô aqui cogitando o Godin, que aliás segue com seu discurso mesmo de deixar o Atlético. Isso pode acontecer nos próximos dias. Ele quer jogar mais, já percebeu que está sem espaço no Atlético, Copa do Mundo chegando. Então o Godin, que já foi dito há algum tempo, está seguindo seu rumo, deve ir mesmo para o futebol da Argentina. Então Hever ou Rabelo. Eu até, Léo Figueiredo, e aí é pura dedução, o turco Mohamed tem usado mais o Hever quando de oportunidades na zaga do que o Rabelo. Talvez, não sei se isso é critério para a escalação, o Rabelo estava com a questão contratual, né? Se renova, se não renova, se ia sair, se ficava. Agora parece que isso avançou, o Rabelo deve renovar o contrato, então, é claro, opção para o compromisso de amanhã. E no ataque, uma ótima novidade que é a possibilidade de utilizar o Keno, né? Se o Keno pegando condição, pegando ritmo, e aí fica a dúvida, na vaga do Ademir ou do Sacha? Estão cobrando muito do Ademir, né? É verdade que ele também não está correspondendo. Fumacinha está devendo. Agora, o Keno, se tiver condição, se for pro jogo, muda esse patamar de ataque do Galo. Mas eu quero falar uma coisa sobre o Ademir aqui. E você, Thiago Reis, que acompanha, evidentemente, os jogos do América, vai concordar comigo. O Ademir nunca foi um grande finalizador. O Ademir nunca foi um grande finalizador. Mas o Ademir fazia alguns golaços no América e tudo. É porque todas as jogadas de ataque do América eram com o Ademir. Aí o Ademir tinha uns 10, 15 lances para partir para cima e tal. 2, 3 davam certo. Era isso que ficava nos melhores momentos. Era o gol que aparecia. Mas ele tentava o tempo todo. No Atlético a vida é diferente. Uma hora a jogada vai nele, a outra, com quase sempre, vai no Hulk, ou vai no Sacha, ou é o Arana chegando. O Atlético é um time muito mais coletivo, tem muito mais qualidade para chegar. O que eu sinto falta no Ademir, e acho que ele não está na boa fase que veio no América, mas eu acho que ele precisa de ajuda. O Ademir contra o Fluminense pegava a bola no lado direito, saía correndo, era encaixotado por 3 e ninguém encostava nele. É o Ademir, não é o Vinícius Júnior que nós estamos falando, não é? Então tem que se considerar a expectativa que tem em cima do Ademir. O Ademir para jogar no contra-ataque, no 1 contra 1, na velocidade, ele vai ganhar. Agora, o Ademir para romper a defesa, com marcação pronta, sem principalmente alguém para tabelar com ele, o que vai fazer o Ademir, Thiago Reis? Mas eu vou discordar de você, e o exemplo que você deu do Vinícius Júnior é perfeito. Porque foi execrado no primeiro ano que chegou, horroroso, dinheiro no lixo, você sabe melhor do que ninguém, que péssimo investimento, jogou dinheiro fora, que absurdo, achou que era o novo Neymar e não é, foguete molhado, não deu em nada. Passaram-se 2, 3 anos, campeão da Champions, gol decisivo. Eu acho, e discordo de você também quando o Ademir não é um grande finalizador, ele tem grandes gols, muita qualidade para finalizar. Eu acho que passa muito mais pelo que você falou do efeito psicológico, de pegar confiança. Eu acho que a hora que a bola do Ademir entrar, 1, 2 vezes, ele pegando confiança, ele volta a ser o Ademir que foi no América. Então, nós estamos falando de um cara, Léo, que há 5 anos estava jogando várzea lá em Patrocínio. E o cara vai, vira protagonista no América,
Ah, mas é o América. Mas é responsabilidade, amigo. Virou protagonista. Aí ele dá um salto pro Atlético pra ser protagonista. Nós estamos falando de 6 meses do ano que o Ademir... E vamos colocar 3 meses dele jogando mesmo, né? Com essas lesões do Keno. Então, às vezes, eu entendo o torcedor, tá lá é pra isso, ele tem que jogar mesmo, nós temos que cobrar. Só que eu acho que agora, e aí é um pouquinho de vivência que eu tenho, no que eu vejo de futebol, o Ademir precisava ser abraçado pelos companheiros, como você colocou, dentro de campo, opção, chamar, passar confiança, pelo treinador, pelo departamento de futebol do Atlético, dar a ele confiança. Para mim está muito nítido que o Ademir está sem confiança. Teve um lance contra o Fluminense que ele entra em diagonal enviesado, cansei de ver ele fazer isso no América, corta para a esquerda e pau. A bola caiu na direita, ele chuta todo torto, desengonçado, livrinho. É o tipo do lance do cara que tá sem confiança. Ele quase se livra da bola. Então, é minha opinião. Eu acho que o Ademir tem muita qualidade, mas está vivendo o primeiro ano de adaptação num clube gigantesco, numa pressão enorme. Ele não chegou no Atlético para ser solução, aquele Atlético capenga de 2000 e qualquer coisa. Ele chegou para jogar no campeão brasileiro, no campeão da Copa do Brasil, para tabelar com o Hulk. Como é que ele virou? Hulk, toca para mim, meu filho! Baixinho, esperar a oportunidade. Eu acho que o Ademir ainda pode ajudar ao Atlético, mas vai passar muito disso. Confiança e às vezes até da torcida. Só que pra torcida é ruim pedir isso, né? Você vai pedir paciência. O torcedor paga, se lasque, né? Vai lá, vai mesmo. O torcedor cobra, xinga. Agora, eu acho que passa muito pelo psicológico, Léo. Eu acho que é hora de abraçar o Ademir. Mas, como não há tempo pra abraçar dentro de campo, eu acho que vou abraçar fora. Porque o Keno deve ter essa oportunidade amanhã. Eu concordo 99% com você. Vai ser. É muito, né? E se eu desejar que ele vai ser o Vinícius Júnior, tá bom, Ademir? Não, nossa senhora. Mas eu ainda acho que ele precisa aproveitar melhor as finalizações, mas acho sua análise muito boa, Thiago, porque o momento realmente é de pegar confiança. Atleticano. Ô, Thiago, marcou muito após o jogo. O Caixa cobrou, o Edu Panzi cobrou, todo mundo cobrou que era a hora de uma ação efetiva da direção do Atlético, da comissão técnica, de cobrança depois da péssima atuação contra o Fluminense. Teve reunião, teve cobrança depois da derrota, Thiago? Teve, né, João? Claro, porque um resultado como aquele não pode simplesmente ser entendido como algo normal. Então, a diretoria do Atlético, a diretoria de futebol, né, a comissão técnica, debatendo os principais pontos do porquê, o que não aconteceu no time do Galo para que o resultado viesse dessa maneira acachapante, como foi diante do Fluminense. Então, houve sim cobrança, o Turco Mohamed está ciente disso e vai preparar um Galo forte para amanhã, 7h no Mineirão, com o apoio do torcedor, continua a venda de ingressos. É nessa hora que o torcedor tem que abraçar, né, gente? Momento de turbulência aí na competição, é hora da massa fazer a sua parte, aliás, organizadas, falando em Rua de Fogo, uma recepção para passar aquela energia positiva para que o Galo retome o caminho dos bons jogos e principalmente o caminho da vitória neste Campeonato Brasileiro. Com o resultado do Palmeiras ontem, o resultado avassalador também para cima do Botafogo. Então, o Atlético está a 3 pontos do líder, o Palmeiras, neste momento, mas o Galo segue no G4, então nada de alarde, né? É uma questão mesmo de correção de rota para o Galo voltar a brilhar neste Brasileirão. Não é isso, João? É isso, Thiago. Eu passo para você do Panzi, passo para a Nath. É hora de cobrança mesmo? Cobrança interna no Galo? É uma derrota muito pesada, João. Eu até falava hoje mais cedo no Rádio Esportes, o Atlético está entre as 4 piores defesas do Campeonato Brasileiro, 13 gols. Tem que fazer o recorte desse jogo. 40% desses gols no campeonato foram num jogo só. Então é um jogo muito significativo. Tem que esquecer. Não tem que esquecer. Tem que ser lembrado constantemente. A cobrança tem que acontecer dos atletas e da comissão técnica. E eu senti falta de que alguém viesse a público. Uma coletiva, como faz quando a arbitragem erra, quando o VAR erra. Quem deveria ter vindo a público? Quem vai, geralmente, que é o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. E não custava nada. Chega para a imprensa, convoca uma coletiva, fizemos as cobranças, está tudo certo, o técnico continua. Acho que o torcedor precisa ouvir esse tipo de coisa. Não é só na hora de cobrar a arbitragem, ou depois de uma vitória, quando o momento tá bom. Eu acho que uma derrota como essa, como foi, tomando de 5, o Atlético não tomava de 5 desde 2011. Precisava que alguém da direção do Atlético, e é o diretor de futebol, a pessoa mais certa... E que me parece um cara muito pouco cobrado, né, Edu?
Eu não sei como é que é lá Tá num dentro. pedestal aí que, assim, é o senhor do céu e da razão, e a gente não vê cobrança. Quando eu falo cobrado, não é só internamente, direção com ele, é cobrado de uma maneira geral. Tá num pedestal no futebol quase como um intocável, que todas as decisões são certas, que tudo que faz tá ali certo, e não necessariamente é assim. Eu Concordo entendo. com você que essa postura dele de ser o homem que berra quando a arbitragem erra com o Atlético e ser o homem que some quando o Atlético toma 5 é muito ruim. Eu entendo, talvez, a cobrança menor, porque o Atlético veio de uma temporada espetacular. Tava tudo muito bom. Então, não havia tanta cobrança. Mas esse cara, João, o Atlético tomou de 5. O Atlético tomou de 5 num jogo. O Atlético que busca o bicampeonato seguido, o Atlético que é favorito na Libertadores, na Copa do Brasil, tomou de 5 do Fluminense. É uma derrota muito grande e ela precisa ser lembrada e ela precisa ser tratada de maneira diferente. Ela é diferente da derrota pro América aqui no Campeonato Brasileiro. É uma derrota diferente e eu senti falta de que o clube viesse a público para dar uma explicação. Ô, Nath, é hora de algum nível de cobrança dentro do Atlético ou cobrar cobrança no momento? Precipitação, por tudo que o Atlético ganhou ultimamente. Nós não estamos mais em início de temporada, né, João? Nós já estamos em junho, caminhando para uma reta decisiva agora das competições. Libertadores e Copa do Brasil em fase de mata-mata. O Campeonato Brasileiro estritamente equilibrado, então isso faz também com que o desempenho dos times tenha que se sobressair para, quem sabe, alcançar o objetivo do Atlético, que é manter esse título, né? Mas eu acho que me chamou muito a atenção, João, o teor da conversa, que foi algo que eu até falei aqui, Edu Panzi. O Atlético, na minha opinião, contra o Fluminense, além dos problemas táticos, enfim, dos erros individuais, tinha um aspecto coletivo que me chamou a atenção, que parecia que o time estava numa rotação muito diferente do que era necessário. E pelo que a gente teve indícios, a conversa foi justamente uma cobrança no sentido de que todos os jogos têm que ter a mesma concentração, o mesmo empenho e a mesma importância. Porque pareceu um Atlético muito focado contra o Palmeiras e um Atlético um tanto quanto displicente contra o Fluminense. E a regularidade é o que vai fazer o Atlético manter esse título. Time que toma muito gol em campeonato de pontos corridos, dificilmente ganha o título. Não ganha. Você pode ser campeão com um time que faz poucos gols. São Paulo, tricampeão do Muricy, era um time que só ganhava de 1-0 e 2-1. Só 1-0 e 2-1. Mas estava com saldinho positivo. Exatamente. Agora, time que ganha de 1-0 e 2-1 tá sempre ali ganhando. Agora, time que toma 3-4, 3-4, 2-3, não tô dizendo que é o caso do Atlético, longe disso, mas não pode... Deixa eu melhorar meu raciocínio aqui. A base de um time vencedor é ter uma defesa sólida. Essa é a base de um time vencedor. Time vencedor se constrói de trás para frente. Caso do Cruzeiro. Por que o Cruzeiro tá bem na Série B? Passou 6 ou 7 jogos sem tomar um gol. Não toma gol. Se você vai lá, acerta uma bola e a defesa tá bem arrumada, ganhou de 1-0, 3 pontinhos na gaveta. Ponto. O Atlético fez 3 contra o Fluminense. Mas não adiantou, tomou 5. Realmente não adianta. João, o Palmeiras é a defesa menos vazada, 5. O segundo é o Santos com 9. Os outros times estão tomando muitos gols. O Palmeiras não. Então o Palmeiras está caminhando. Esse Atlético sabe qual que me lembra? Não modelo nem ideia de jogo. O do Sampaoli. Que não bateu campeão porque sofria muitos gols. Bem lembrado, é uma boa comparação. São jogos complicados. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wagner Nogueira. Ele tá aqui me criticando. O Fumacinha tá muito ruim, tem que cobrar. O que não pode é comparar Hulk com o Ademir. Eu não comparei, né? Às vezes o cara quer ouvir só o que interessa. Eu não fiz essa comparação. Eu trouxe números, porque as críticas ao Ademir foi pelo número de perda de posse de bola. Eu mostrei que o Hulk também perdeu muita posse de bola. Então, eu quis trazer para a discussão que talvez isso seja um problema estrutural. Seja um problema para os atacantes do time. Que não tá tendo... forma que o time está jogando leva a isso. Isso, tá faltando aproximação, tá faltando sustentação, tá faltando alguém se aproximar do Hulk, do Ademir. É mais um problema que precisa ser corrigido. Então a gente está trazendo outro problema e não é uma comparação. É só a semelhança de perda de posse de bola e a gente está trazendo um outro problema que não só o do sistema defensivo do Atlético. Tem que corrigir. E corrige com trabalho. E aí, João... Nath, se o resultado não vier, futebol brasileiro a gente conhece.
Não adianta. À medida que for o tempo passando e se o resultado não acontecer, Você tem 10 segundos para responder que nós vamos voltar do intervalo. O Turco tá balançando? eu acho que tá. A pressão tá muito grande. Nath, você tem mais 10 segundos. Tá pressionado, vamos dizer assim. Tá Então, pressionado. tá pressionado é um passo antes do tá balançando. Acho que o resultado contra o Santos vai dizer se a semana que vem ele seguirá pressionado e vai balançar ou não. O Turco tem um problema pela frente, chama Flamengo. Uma sequência contra o Flamengo.